e disse que não cumpriria ordem do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? A não ser golpe de Estado, a não ser abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu vou te falar o que é golpe. Você concorda com isso? Eu vou te falar o que é golpe. O juiz caso é Cristiane Angélica. Cristiane Angélica estava no 8 de janeiro. Sim. E ela relatou que ela foi empurrada pra dentro pelas bombas de efeito moral entrando no Senado Federal. Eu não vi nenhuma velhinha de Bíblia. Calma, isso. Ela disse que ela estava com a Bíblia e com uma bandeira do Brasil. Eu não vi Bíblia. Calma. Esse caso foi julgado agora no último final de semana. Sim. Ela disse isso. Pode ser que ela esteja mentindo. Sim. Certo? Pode ser. Tinha uma foto dela fora, ela entrou. Pra sorte dela, ela tirou foto do policial legislativo. Esse policial legislativo, ele passou num concurso depois para promotor de justiça, está em estágio probatório e foi aos autos e deu testemunho, sob condição de dizer a verdade. Ele disse: eu lembro dessa senhora, Cristiane Angélica. Ela estava com a Bíblia, com uma bandeira do Brasil e rezando dentro do Senado, onde não houve depredação. Essa senhora foi condenada a 14 anos de prisão. Isso é golpe. Você concorda com isso? Você concorda com essa condenação? Tem algumas condenações que elas foram equivocadas e excessivas. E a questão básica é: Supremo Tribunal Federal respeitou os direitos das pessoas? Sim. O processo foi legal? Foi. Vila, você conduzido pelo Alexandre de Moraes sem sorteio, isso é legal? Isso é correto? O que também responde isso, isso é correto? Mas alguém poderia no plenário... Não, mas me responde, é correto ou incorreto? É correto. A grande não questão é, isso faz absolutamente dentro da lei. Não, Vila, a grande questão... E sem sorteio, é correto? E as ameaças de morte que ele recebe hoje, se nós vivemos numa democracia... sem sorteio, é correto ou incorreto? Eu digo sim. Objetivamente. Se vivemos numa democracia, nós devemos Alexandre de Moraes. Não. Vila, me diz objetivamente, não. Sim ou não? Distribuir um processo sem livre distribuição, sem sorteio, é certo ou errado? Não. É certo ou errado? Já aconteceu outras vezes. É certo ou errado? É certo. Não é errado. Essa é a lei. Outras vezes. Fazer outra pergunta. Não é a primeira vez. Outra pergunta. Processo sigiloso, mandando censurar, sem notificar a pessoa, certo ou errado? Não, isso não é verdade. Aconteceu a rodo no Brasil. Não, a rodo, por Alexandre de Moraes, nos inquéritos distribuídos sem... Isso está comprovado. Você tem dúvida de que isso aconteceu? Você tem dúvida de que isso aconteceu? Eu estou dizendo o seguinte... Porque eu não tenho. Só para passar para um outro tema importante. Você vê que quem pode ser condenado no Estado Democrático de Direito sem provas, sem direito de defesa. Não. Claro, eu acabei de colocar para você a situação. Quer que eu traga outras situações? Não, eu queria só... Deixa eu concluir. Sim. O que você está defendendo é que por uma salada de um monte de coisa, você citou pandemia, não há salada. Posição dele no exterior, você citou o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, você citou um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo. Que se associa. Aí você nega ou você passa pano pro fato de que não teve distribuição, você passa pano pro fato de que não foi foro competente, você passa pano pro fato de que não teve individualização de conduta, você passa pano por um monte de coisa que a gente conversou aqui que não tem execução, e ainda assim você diz, o cara tem que estar na cadeia passando por cima de tudo. Isso me faz, não, sério, foi condenado. Eu não tô nem te criticando, eu tô fazendo um diagnóstico, eu tô entendendo melhor. Não, eu tô dizendo outra coisa. Você tem o Sol que é o processo, e tem os planetas que giram em torno do Sol, que são os fatos que eu disse. O que não está nos autos, muito claro. É isso que é direito. Isso não é história, isso é direito. É processo penal. Processo penal não tem Sol que gira, os planetas não. É o Sol em si mesmo. E uma pessoa que ao mesmo tempo acabou se transformando, e é natural pela ação do Ministério Público, especialmente no Paraná, no Ministério Público Federal, numa figura polêmica, que foi para o mundo da política. Então a primeira questão que eu coloco ao senhor, agradecendo ter aceito o nosso convite, aqui no Só Vale a Verdade, como a gente fala, né? Olha, a partir daqui dessa linha imaginária, desse Tratado de Tordesilhas, a partir desse meridiano imaginário, só vale a verdade. Eu pergunto ao senhor, o senhor acaba sendo cassado, salvo engano, foi em maio de 2023. O senhor foi eleito em 2022, deputado federal pelo Paraná, mais votado, vale destacar, e acaba sendo cassado de forma unânime pelo TSE. O que é que aconteceu? Olá, Marco Antônio Villa. Uma alegria estar aqui nesse espaço privilegiado dentro da Jovem Pan, conversando com você sobre tanta coisa importante que tem acontecido, especialmente ao longo dos últimos 10 anos no Brasil. Quando a gente olha para a minha cassação foi um ato de vingança do sistema contra quem combateu a corrupção. Vamos começar olhando o aspecto técnico dela. Eu fui cassado com base numa regra da lei de inelegibilidade que diz o seguinte: um promotor ou procurador da República que sair da carreira enquanto existe um processo administrativo disciplinar se torna inelegível. Por que existe essa regra? Porque se alguém for demitido por conta de um processo administrativo disciplinar, essa pessoa não pode concorrer para um cargo público. Seria equivalente a uma condenação, vamos dizer, por um crime grave. E aí, por cautela, a lei de inelegibilidade criou uma regra de cautela dizendo: se a pessoa sair no curso do processo administrativo disciplinar, que pode conduzir uma demissão, esse cara também não pode concorrer, ele se torna inelegível. Foi o seu caso? É uma regra de cautela, não foi o meu caso. Porque quando eu saí do Ministério Público, eu não tinha nenhum processo administrativo disciplinar contra mim. Ponto. Eu tinha certidão. Isso é unânime, isso não é nem discutido nos autos. Mas, o que eles fizeram? Eles fizeram uma interpretação, vamos dizer assim, criativa da Constituição e das leis, que é vedada. Por que é vedada? Porque existe um princípio de interpretação que diz o seguinte: você não pode interpretar uma regra que restringe direitos fundamentais de forma expansiva. Você não pode expandir uma regra que restringe direito fundamental para restringir onde a lei não restringe. Eu tenho um direito fundamental a votar e a ser votado. E esse direito ele não pode ser restringido onde a lei não o restringe. E a lei não o restringia. Mas qual foi a interpretação que eles deram em violação a esse princípio? Eles deram a seguinte interpretação: olha,
O Deltan não tinha nenhum processo administrativo disciplinar, mas ele tinha reclamações. O que eram reclamações? Ao longo da Lava Jato, a gente desagradou muito corrupto, muito interesse espúrio. E ao longo do tempo, naturalmente, muitas reclamações foram oferecidas. O que era uma reclamação? O Vila não gosta dos meus olhos, da cor dos meus olhos. Vai lá no Ministério Público e fala, não gosto da cor dos olhos do Deltan. Isso é uma reclamação. Essa reclamação ela vai ser examinada e ela só se converte em processo administrativo disciplinar se houver substância. Ou seja, se a acusação for por um fato relativamente grave, previsto na lei como uma infração disciplinar, não é tão grave quanto um crime, mas tem que estar previsto na lei como uma infração disciplinar e tem que ter algum substrato probatório ou alguma verossimilhança. Em relação ao senhor, tinha? Não tinha, nenhum, zero, Vila, nenhum processo disciplinar. Tinha reclamações que não foram convertidas em processos disciplinares. Aí olha o que eles fizeram. Eles disseram, olha, pode ser que alguma reclamação um dia se converta num processo administrativo disciplinar que um dia possa resultar na demissão dele. E pior, eles foram além, eles fizeram uma leitura de mente. Ou seja, primeiro eles fizeram o que aquele filme Minority Report fazia. Me condenaram por uma coisa que não tinha acontecido. Em segundo lugar, eles disseram, ele deve ter antevisto que ele poderia lá na frente ser condenado e ele saiu com antecedência. Balela, eu já tinha saído da Lava Jato fazia tempo. E já tinha mais de 10 meses, não tinha nenhum processo disciplinar contra mim. Tava tudo lá parado, lá nas gavetas do Conselho Nacional do Ministério Público, porque eram reclamações que eles recebiam às dezenas contra a gente que atuou na Lava Jato. O senhor foi processado no CNJ? Houve algum processo contra o senhor? No CNJ, não. Nós, como membros do Ministério Público, nós somos processados no Conselho Nacional do Ministério Público. Desculpe isso. Eu tive 2 processos disciplinares que foram encerrados com a aplicação de sanção. Uma série de outros foram arquivados. Em que casos que eu fui sancionado? Em 2 casos. Um, por eu ter dito textualmente, Vila, que o Supremo Tribunal Federal, nas suas decisões, manda um recado de leniência em favor da corrupção. E eu ressalvei, para ninguém achar que eu estava imputando má fé a ninguém. Eu falei, olha, não estou imputando má fé a ninguém. Estou fazendo uma análise objetiva dos efeitos que as decisões do Supremo têm sobre as nossas investigações e processos. Quando o Supremo anula casos, aplica penas baixas, manda uma mensagem de leniência em favor da corrupção. Essa foi a minha frase. E qual foi a sanção? E a sanção foi uma censura. No outro caso, escrito, assim, só para quem nos a censura por escrito. Existe uma decisão dizendo, emitimos uma censura. Eles me notificam e é considerado censurado. Perfeito. A segunda qual foi? A segunda foi num caso em que eu disse, textualmente de novo, que Renan Calheiros, se fosse eleito presidente do Senado Federal, dificilmente a pauta anticorrupção avançaria no Senado. Isso foi lá no começo de 2019, quando Renan Calheiros era candidato à presidência do Senado. E foi mais uma vez uma análise contextual sobre a pauta em que eu trabalhava, combate à corrupção, e como que isso afetaria nosso trabalho, investigações, isso é uma matéria de interesse público. Eu tinha e tenho toda a legitimidade de falar disso, mas o sistema queria nos calar. Por que nenhum promotor e juiz dá entrevista desde que a Lava Jato acabou? Porque eles não têm coragem, se eles botar a cabeça para fora d'água, vão cortar. E aí, voltando pro meu caso, o que eles fizeram? Eles fizeram um exercício de futurologia, combinado com o exercício de leitura de mente, para me caçar numa decisão criticada por todos os jornais grandes brasileiros à unanimidade, que foi criticada por juristas que não gostam da Lava Jato, como Miguel Reale Júnior disse, olha, não gosto do Deltan, não gosto da Lava Jato, mas não tá errada essa decisão. Mas o autor mais um ponto. Desculpe interrompê-lo, mas o autor da lei da ficha limpa, o Marlon Reis, concordou com a decisão do TSE, que foi unânime em relação ao senhor. Marlon Reis, ele foi a política na esquerda, ele foi candidato de esquerda. Eu imagino que ele está dentro da polarização do embate ideológico. Eu não vejo outra explicação para isso. Porque, mais uma vez, o Tribunal Regional Eleitoral, ele, por unanimidade, disse que eu estava elegível. O promotor regional eleitoral disse que eu estava elegível. O procurador-geral da República, procurador-geral eleitoral, disse que eu estava elegível. Todo mundo que se manifestou, juristas sérios, falaram que está elegível. Os jornais de grande circulação, todos falaram que estava elegível. E aí você tem quem? Um ministro delatado pela Lava Jato, conduzindo o caso, numa turma de ministros, num momento de indicações ao Supremo, em que vários, inclusive Alexandre de Moraes, tinha saído na imprensa, que queria ter voz junto a Lula, dentro de um governo que buscava vingança contra a Lava Jato, e aí eles emitem uma decisão de cassação fora da lei, Vila. Mas fora da lei. Esqueça o contexto histórico, é fora da lei, absolutamente legal. Deixa eu perguntar ao senhor e apontar quem nos acompanha. O TSE é composto por 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, é rotativo, 2 do STJ e 2 advogados, vem uma lista, e que podem ficar 2 anos e renovado por mais 2. Como é possível, eu questionando o que o senhor está apresentando, os 7, já que a decisão foi unânime, considerar o oposto do que o senhor está dizendo. O senhor acha que nesse sentido é uma decisão política e não jurídica? Eu não tenho dúvida que é. Basta você ver como que operou o Tribunal Eleitoral Superior durante as eleições. Operou com uma máquina de censura em vários casos. Olha o caso do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira fez um vídeo, olha, se você chegar em casa e o teu filho tiver com o olho de quem usou drogas, faz o L. Se voltar o imposto sindical, faz o L. Fez uma série de projeções. Sim. Aí o tribunal censurou isso como fake news. O que é fake news? É uma informação falsa sobre fato. Agora, o que o Nicolas tinha feito era uma avaliação de projeção de futuro de um governo. Algo básico em qualquer eleição. E isso é opinião, isso não é discurso sobre fato.
Se eu digo assim, lá fora tá chovendo ou tá sol, é uma narrativa sobre fato. Pode ser falsa ou verdadeira. Agora, se eu digo o dia está bonito, isso é uma opinião, isso não é fake. O Estado não pode controlar isso. Só pra concluir. Perfeito. Aí o TSE não só cortou o discurso do Nicolas, cortou aquele vídeo verídico sobre casos de corrupção do governo Lula, dizendo que gerava desordem informacional, cortou o vídeo da Brasil Paralelo, um tribunal aparelhado por um governo que queria vingança contra a Lava Jato, ministros escolhidos a dedo, o próprio Benedito, amigo do Lula, quem conduziu o voto da minha cassação, o presidente Alexandre de Moraes, com uma forte autoridade moral, ele indicou os advogados que estavam lá, eram colegas dele da USP, ou seja, não é difícil para um brasileiro que entende como funciona a política em Brasília, que entende realmente como funcionam os tribunais e que acompanha a história recente do Brasil, entender o que aconteceu no meu caso. Mas deixa eu continuar questionando, eu quero passar depois a uma outra questão com o senhor. O que causa estranheza, e eu entendo a sua indignação, evidente, mas que 7 ministros votaram de forma unânime. E há uma outra coisa, o exemplo que o senhor dá do Nicolas, ele estava falando uma falsidade. Ele estava dizendo que quem votasse no PT era drogado. Assim como assim como no caso do PIX. Quem era contra o PIX? É o crime organizado, o governo americano e o Nicolas. Formavam um trio, porque era mentira o que ele estava dizendo sobre o PIX. Do PIX ele mentiu. Não, o vídeo do PIX a gente pode analisar fato a fato. Uma mentira grave. Ele, o crime organizado e o governo americano. Não foi isso que ele disse. A gente tem que pegar o vídeo para ele ser bem verdadeiro e correto em relação ao que ele disse. Agora, vamos lembrar do que ele disse em relação àquele vídeo de Faz o L. O que ele estava fazendo não era uma análise de fatos. Ele não estava dizendo quem vota é drogado. Não, ele disse, se você chegar em casa e o teu filho estiver drogado, faz o L. Se acontecer isso, faz o L. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma projeção de como vai ser o governo Lula no futuro. De quais as consequências da eleição. E aí você olha o governo Lula eleito e o que você vê? Descriminalização da porte de droga para o pessoal. A volta do imposto sindical. E o ponto não é nem se ele está certo ou se é errado. Então o Uruguai tem crime. E o Uruguai... Isso é discurso sobre opinião. Deixa eu perguntar. Opinião não é fake. Eu gosto de falar com o senhor porque pode censurar o discurso. Não, que o senhor coloca bem as questões. No caso do Uruguai, isso é desconhecimento da política antidrogas. O que falta a esse pessoal, por isso que nós discutimos aqui, é estudar e sair do mundo. Por isso que eu falei, a questão do PIX foi um crime feito o ano passado. Porque quem é contra o PIX? É esse rapaz de Minas Gerais. O crime organizado foi comprovado agora pela Polícia Federal e o governo imperialista dos Estados Unidos, porque perde a grana do cartão de crédito. Por isso que eles estão contra o PIX. E isso são fatos econômicos. E contra fatos não há argumentos. Portanto, a ação que ele fez o ano passado, faço questão de registrar aqui, foi nociva ao povo brasileiro. Só faltava passar com a bandeira americana. Aí é bipatriota. Quem é bipatriota é traidor do Brasil. Para mim, isso é inequívoco. Essa é a sua opinião. Agora eu respeito a sua. Agora, mas eu queria bater fato a fato só para não passar. Porque você falou sobre 3 fatos diferentes. A primeira coisa é o que o Nicolas falou lá na eleição. Foi a primeira coisa. Foi uma coisa criminosa. O que eu estou dizendo é, o que ele falou é opinião, não é discurso sobre fato. Ele imputou droga a quem votasse. Quer dizer, todo eleitor do Lula é um drogado. Posso pegar o texto? Não, porque eu vou ter que provar que você está errado. Porque você está com uma memória errada sobre o que aconteceu. Porque o que ele disse é, se você chegar em casa e teu filho estiver drogado, faz o L. O que ele quer dizer aqui? Num governo Lula vai ser um estímulo ao consumo de drogas, um estímulo à política. Isso é um absurdo, isso é um crime. É o que aconteceu. Isso não é liberdade de manifestação e de expressão. Isso é opinião, Vila. Isso é opinião. Isso não é discurso sobre fato. Olha, presta atenção. Morreram 700 mil no governo Bolsonaro. Eu vou dizer que o Bolsonaro é responsável pelas outras 2 questões. Uma coisa é discurso sobre fato. Sim. Faz sol ou faz chuva. Se você mente, é fake news. Sim. Outra coisa é opinião. É bonito, é feio. Quando o Nicolas faz uma projeção sobre como seria o futuro, não é fato, não é o passado, não é o presente. É uma projeção, ou seja, é uma opinião. E opinião não é verdadeira ou falsa. Opinião é melhor ou pior, cada um tem a sua. É bonito. O Adolf Hitler tinha opinião. A solução final, queria matar todos os judeus, é uma opinião? Poucas opiniões são vedadas pela lei. O racismo é uma opinião que é vedada pela lei, mas não está falando de opinião vedada pela lei. A gente está falando de opinião permitida. Se você impedir que a pessoa dê opinião num Estado democrático de direito, acabou o Estado democrático de direito. Opinião. Está instalada a censura. E deixa eu voltar para a questão do PIX que você trouxe. O artigo 5º Posso voltar para o PIX? Vamos lá. O que o Nicolas estava tratando naquele momento não era se pode ou não PIX, se é bom ou é ruim PIX, não. O que ele estava tratando naquele momento é se o governo poderia acessar e analisar as operações de PIX de pequeno valor feito pelos brasileiros. Porque o governo tinha instalado essa análise dizendo que era para um controle de operações ilegais. Mas tinha toda a cara, o cheiro, o jeito, aquela teoria do pato faz com a pena branca de que era para arrecadação tributária. E ele fez um vídeo colocando fatos e expondo a opinião deles. Mais uma vez, se você for criminalizar isso, você acaba com o discurso... É uma mentira. O que o deputado, me desculpe, o que o deputado estava fazendo é uma mentira e, volto a dizer, quem não queria o PIX? O crime organizado, ele e o governo norte-americano, porque vocês sabem, você faz qualquer operação de crédito, as empresas são todas americanas e o PIX não é. Então, quem está contra o PIX, ele está pró-crime organizado, porque o objetivo da
Receita Federal e foi comprovado agora. Eu falo para o senhor que do Ministério Público... Aquele vídeo famoso, aquele que viralizou, o primeiro vídeo do Nicolas sobre o Pix, não se tratava de ser a favor ou contra o Pix. Todo mundo é a favor do Pix no Brasil. O que se tratava era controle de transparência. O Estado podia acessar se a pessoa faz transações de Pix pequenas. Era só isso. Não era a favor ou contra o Pix. Em qualquer lugar. Você está equivocado em relação ao fato. Vou colocar uma questão... erro em relação ao fato. Você está falando de desinformação. Cara, isso tá errado, cara. Não tá errado. Eu estou absolutamente certo. Deixa eu perguntar uma coisa importante ao senhor. E vamos voltar na outra questão que você trouxe de drogas. Quando o Brasil autoriza o consumo, aporte para consumo de drogas, quem ganha com isso? Vários países, estudos internacionais, inclusive estudo da ONU, mostra que países que legalizaram o consumo de drogas teve um aumento do consumo de drogas. Eu mostro estudos inversos ao senhor e o Uruguai é nosso vizinho. ONU, progressista. ONU mostrando o aumento. Depois eu te mando por WhatsApp. Se me permitir, depois eu te mando. E se isso acontece, quem ganha dinheiro com isso? O tráfico, ele não foi regularizado, não foi legalizado. Perfeito. Então quem vai ganhar é a organização criminosa. Aí sim, a organização criminosa vence. Se é contra a organização criminosa, tem que ser contra a legalização da posse de droga para consumo pessoal. Tem outros exemplos de outros países, a gente poderia discutir. Mas vamos mudar de assunto. É bom conversar com o Deltan Dallagnol, porque a gente sempre tem momentos de polêmica, de discussão, que faz parte da essência da democracia, que é a convivência de contrários, ou de concordância, ou de discordância. Lava Jato. A Lava Jato marcou a história do Brasil a partir de março de 2014, quando ela começou. E ela revelou um esquema de corrupção que acho que nós nunca tínhamos visto de tamanha extensão como aquele. Porém, grande parte da Lava Jato acabou por uma série de razões sendo anulada por razões jurídicas, consideradas supostas ou legais, não vou entrar no mérito, ilegalidades cometidas. Eu pergunto por partes, porque eu sei que isso é uma questão importante e quem nos acompanha gostaria muito de saber disso. Primeira opinião do senhor sobre a Vaza Jato, entre aspas, ou seja, aquelas conversas indevidas entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, ou seja, o Ministério Público é quem nos acompanha, é quem acusa, o juiz é o que julga. Estou só dizendo mais ou menos o óbvio, mas muitas vezes as pessoas não entendem. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma série de empresas acabaram sendo penalizadas e pagando multas fabulosas. E hoje, elas, reconhecendo, presumo eu, que tenham cometido ilícitos, e hoje estão solicitando até devolução desses recursos. Então, primeira questão, senhor. Aquelas conversas eram normais, eram indevidas, fazem parte do trabalho judicial, ou eram conversas que já tinham como pressuposto a condenação dos acusados? Isso numa linguagem bem vulgar. Ótimo. Aquelas conversas eram conversas republicanas que nunca passaram do limite da lei, da busca dos valores da justiça, dos valores da verdade e da justiça. Sim. O que você teve foi uma ação de hackers que pegaram esse material de forma criminosa, deturparam e houve uma disseminação distorcida daquelas mensagens, unindo mensagens distanciadas do tempo para simular situações e formular acusações contra a operação que jamais se comprovaram. Porque se tivesse qualquer ilegalidade na operação, basta você pegar a investigação, o processo, abrir e você vai encontrar o documento. Porque as nossas, diferentes daquelas do Supremo, eram todas públicas, diferentes daquelas que acontecem no Supremo. Lá, na Lava Jato, sempre existiam 3 instâncias para onde recorrer, em que a pessoa ia ter a revisão dos fatos, das provas e da lei. Diferente do que acontece no Supremo, que não tem para quem recorrer. Lá existia a função separada de quem acusava, de quem julgava. Aliás, porque era da primeira instância. Absolveu mais de 20% dos nossos réus. Sim. Ele denegou uma infinidade de pedidos de acusação, totalmente diferente do que acontece hoje lá no Supremo Tribunal Federal, em que quem praticamente acusa, julga, é vítima do caso, é um só e mesma pessoa e você não tem para quem recorrer. Não, pera um pouquinho. Aí, o senhor me desculpe, só para esclarecer. A ação penal 470, o processo no mensalão, oriundo do 2245, inquérito do Ministério Público Federal, que teve como origem um pouco mais atrás da CPMI dos Correios, o julgamento foi considerado que deveria ser no Supremo Tribunal Federal. A princípio eram 40 réus, depois 38, dos quais 25 foram sentenciados. Ninguém falou nada que o julgamento deveria ser, a discussão fosse lá no STF. E por quê? Porque todo mundo já for privilegiado. Porque aí houve a condenação da chamada de alguns setores de esquerda. Parece que a ética vale quando é para a esquerda e não para a direita. Aqui disso. A ética vale para os dois. É isso que tem que acontecer. Então vamos falar a ética que vale para os dois. Lava Jato, o que acontecia? Sim. Foro por prerrogativa de função. Todo caso que tivesse 5 réus e um com foro por prerrogativa de função, o que você fazia? Sim. Mantinha no STF não 5, mantinha só a pessoa que tinha foro por prerrogativa de função e os outros 4 desciam para a primeira instância. Essa sempre foi a regra do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Bolsonaro não tinha foro privilegiado até o Supremo mudar a jurisprudência para pegar o Bolsonaro agora. Mudou durante a investigação do caso do Bolsonaro. Não foi feito para pegar o Bolsonaro. A gente imaginar que a jurisprudência do Supremo tinha como objetivo pegar o Bolsonaro. Durante o caso, enquanto eles enquadraram pessoas do 8 de janeiro, é ingenuidade. Existe uma guerra entre STF e Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. E o objetivo é derrotar o bolsonarismo. É o que você fazia. As mensagens que surgiram ali da Vaza Toga, diferente daquelas da Vaza Jato, que vieram de um whistleblower, mostra isso. Mostra o ministro dizendo, usem a criatividade, quero desmonetizar uma revista. É o que a gente viu acontecer.
Mas deixa eu voltar naquela última questão. Não, mas deixa eu antes colocar, mas sabe por quê? A questão da empresa, vamos voltar. Vamos lá. Essa questão das empresas. Porque é o seguinte, o senhor é por isso eu estou fazendo esse questionamento, porque nós estamos falando da Suprema Corte Brasileira, né? Ela é, segundo a cabeça, o caput do artigo 102, o guardião da Constituição, justamente o Supremo Tribunal Federal. E nós só tivemos uma eleição, como tivemos, tranquila em 2022, graças ao Tribunal Superior Eleitoral, que fizeram tudo, inclusive no dia da diplomação, houve um atentado em Brasília. Depois, no dia 24 de dezembro, houve uma tentativa de explosão do aeroporto de Brasília. Se desse certo, quantos morreriam? E no dia 8 de janeiro, um golpe de Estado que poderia levar à guerra civil no Brasil. Quantos brasileiros não morreriam? Então, foi graças à ação do Supremo Tribunal Federal e na eleição do Tribunal Superior Eleitoral, quase todas as votações unânimes, portanto, dos 7 ministros, é que nós tivemos tranquilidade como temos hoje. Então, eu não posso concordar e discordar, e tenho o direito, claro, e o senhor tem o direito de expor a sua posição em relação à questão do Supremo Tribunal Federal, que é o garantidor da Constituição. E passa desde o ministro Marco Aurélio, a TV Justiça, que foi criada quando o ministro Marco Aurélio era presidente, ela passa ao vivo tudo. Foi tudo transparente, cumprindo a cabeça do artigo 37 também. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em suma, cumpriu-se absolutamente o que reza a Constituição. As mudanças regimentais, e o senhor sabe, ocorreu diversas vezes o do regimento do Supremo Tribunal Federal. Desde a sua criação, na República, com esse formato, desde 1890, não é a primeira vez. Então, achar que o Supremo muda o regimento e o conjunto dos ministros querem atacar uma pessoa, é inacreditável, inclusive porque as eleições foram durante o mandato do presidente da República, que dizia aqui na Avenida Paulista, perto da Jovem Pan, que o ministro Alexandre de Moraes era um canalha, palavra dele, né? E disse que não cumpriria a ordem do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? A não ser golpe de Estado, a não ser abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu vou te falar o que é golpe. Você concorda com isso? Eu vou te falar o que é golpe. O juiz Caso Cristiane Angélica. Cristiane Angélica estava no 8 de janeiro. Sim. E ela relatou que ela foi empurrada para dentro pelas bombas de efeito moral entrando no Senado Federal. Eu não vi nem uma velhinha de Bíblia. Calma, isso. Ela disse que ela estava com a Bíblia e com uma bandeira do Brasil. Eu não vi Bíblia. Calma. Esse caso foi julgado agora, no último final de semana. Sim. Ela disse isso. Pode ser que ela esteja mentindo. Sim, certo? sim. Pode ser. Tinha uma foto dela fora, ela entrou. Pra sorte dela, ela tirou foto com um policial legislativo. Esse policial legislativo, ele passou num concurso depois para promotor de justiça, está em estágio probatório e foi aos autos e deu testemunho, sob condição de dizer a verdade. Ele disse: eu lembro dessa senhora, Cristiane Angélica. Sim. Ela estava com a Bíblia, com uma bandeira do Brasil e rezando dentro do Senado, onde não houve depredação. Essa senhora foi condenada a 14 anos de prisão. Isso é golpe. Você concorda com isso? Você concorda com essa condenação? Tem algumas condenações que elas foram equivocadas e excessivas. Por exemplo, essa senhora. Agora, eu não posso dizer que o primeiro núcleo que considerado pelo Ministério, pela acusação, que foi condenado o ex-presidente da República a 27 anos, que seja um abuso. Certo. Então, isso está no Código, artigo 359L, artigo 359M, e que mudou quando? Dia 5 de maio de 2021. E quem era o presidente da República em 5 de maio de 2021? Eu vou conversar da Jair Bolsonaro. E quem era o presidente do Senado? Rodrigo Pacheco. Quem era o presidente da Câmara? Arthur Lira. Ou seja, o que eu estou querendo demonstrar é que não há nenhuma conspiração a priori, não só da estrutura penal, legal, como das instituições. Essa ideia joga uma mácula sobre o processo democrático brasileiro que justifica um avanço ditatorial. Foi o que nós assistimos na diplomação do candidato eleito em dezembro de 2022. O atentado ao aeroporto de Brasília não é terrorismo? No dia 8 de janeiro, eu não vi velhinha com Bíblia. Todas as cenas que eu vi que foram exibidas, pode ser 99,9, eram gente que estava dando um golpe de Estado e que eu não sei o que poderia acontecer. Ainda bem que as forças da ordem, da Constituição resistiram. Caso contrário, nós não estaríamos nesse programa hoje. Nós estaríamos numa ditadura, e eu sei o que é ditadura, porque eu vivi a ditadura e eu fui indiciado na Lei de Segurança Nacional e tenho orgulho de dizer, em 1978, lutando contra a ditadura militar brasileira no campo da democracia e das liberdades, que sempre foi o meu espaço. Então, quando eu pergunto isso, é um perigo, porque o senhor é uma pessoa, é uma liderança reconhecida. Não é por acaso que o senhor foi eleito deputado federal, mas votaram no Paraná, porque as pessoas respeitam e confiam no senhor, nas suas palavras. Então, as suas palavras, ela tem um poder muito grande. Então, eu tenho o direito de discordar, e peço até perdão pela longa exposição, mas é que não podemos pegar o Supremo Tribunal Federal e eu concordar com o que o senhor disse. O Supremo continua sendo, apesar de suas contradições, o guardião da Constituição. E se não fosse ele, hoje nós estaríamos numa ditadura. Quem queria matar Alexandre de Moraes? Quem queria matar Geraldo Alckmin? Quem queria assassinar Lula? A Operação Punhal Amarelo foi feito como? Por assassinos, por traidores da pátria, ou não? Quem queria guerra civil? Jogar brasileiros contra brasileiros? Não era o candidato de oposição à época, era quem estava no governo.
Vila, eu posso responder? Claro. Excelente. Primeiro, eu queria agradecer o fato de você reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, de Supremo Guardião da Constituição e dos Direitos, violou os direitos da Cristiane Angélica, que não teve seus direitos respeitados e foi condenada a 14 anos de prisão contra o voto do Fux, sem ter uma prova de que ela praticou crime, sem ela ter foro privilegiado, e apesar de terem praticado uma série de nulidades e abusos contra ela. E ela vai pagar o preço na prisão dos abusos e excessos do Supremo Tribunal Federal. E de outros que foram condenados de forma errônea também. Só isso, várias pessoas condenadas. Tem uma pessoa que ficou cega. O nome dele é Benedito. É Lucimário Benedito. Ele não tem prova de que ele fez nenhum golpe de Estado, nenhum atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ele foi condenado igualmente a 14 anos, só que no tempo que ele ficou preso, ele teve perda de visão por uma condição de colesterol alto, que não foi tratada, apesar dos pedidos da defesa para ele ser libertado. Sim. Ou seja, excessos e abusos têm consequências. Perfeito. Nós vemos hoje, sim, o Supremo Tribunal Federal violando a Constituição e a lei. E aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro e que praticaram qualquer crime de dano, de violência, de destruição do patrimônio público, têm que ser responsabilizadas, Vila. Tem que ir para a cadeia, mas de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. E aqui eu quero fazer o teu ponto, com que eu concordo 100%, que é o seguinte ponto. Não importa se é A ou se é B, a pessoa tem que responder perante a mesma lei, perante a mesma Constituição. E agora vamos tratar do caso Bolsonaro como se fosse qualquer um. Podia ser Bolsonaro, podia ser Lula, podia ser quem for. Sim. Se você quiser aplicar direito penal e direito penal democrático, desenvolvido ao longo dos últimos séculos, o Bolsonaro não pode ser condenado nesse caso. Porque o que tem de prova ali é que houve cogitação. Veja só, depois de uma eleição em que o TSE interferiu nas eleições, o que houve foi cogitação. Eles se reuniram, deixa eu concluir. Eles se reuniram para conversar sobre o que eles poderiam fazer, mas não houve atos de execução, não houve avanço. Ainda bem. Quem diz isso não sou eu, é a lei. A Deus. Quem diz isso não sou eu, é a lei. E quando você não tem atos de execução, por todo o direito penal, você pode abrir, como o Luiz Fux abriu, e no voto dele ele arrolou todos os grandes autores do direito penal. Autores foram professores do meu pai, Nelson Gria, Aníbal Bruno, uma série de pessoas são referências para nós que estudamos direito e processo penal. Sim. E ele mostrava a teoria, disse, olha, se eu aplicar essa teoria a esse caso, não dá condenação. E não é o que você e eu acho. Não é se é condenável moralmente ou não. O que a gente está tratando aqui é se ele deve ser condenado pela lei que nós temos hoje, feita pelo Congresso Nacional, com a legitimidade que a Constituição deu para o Congresso. Não algo da cabeça dos ministros que é feito em abuso, em usurpação de um poder que eles não têm, que é o poder de legislar. Mas foi 4 que votaram pela condenação e 1 que não, né? Agora, não tiraram a alteração do Código Penal, nesses artigos, os dois que eu citei, o 359L e o 359M, foi feito dia 5 de maio de 2020. Tá, mas eu não tô falando dos crimes. O que eu tô dizendo é o seguinte, que existe um caminho pra pessoa praticar o crime, que todo mundo estuda no direito penal, que é o seguinte, a pessoa cogita, sim, depois a pessoa prepara, sim, depois a pessoa começa a executar e consuma o fato. Então vamos pensar o seguinte, vamos dizer que alguém pensa em matar sua sogra, cogita matar sua sogra. Essa pessoa pode ser punida criminalmente? Não. Pelo direito penal, não. Não pode. Se você pensar uma besteira, você não pode ser punido por um pensamento. Não, mas teve ações. Não, mas calma, vamos fazer. Só deixa eu explicar a teoria e depois a gente vai pro caso. Tudo bem. Primeiro ponto, cogitação. Pode ser punido ou não? Segundo ponto, preparação. A pessoa faz ações. Ela vai comprar uma faca, ela faz um plano, ela escreve na agenda dela o que ela vai fazer. Sei. Ela pode ser punida nesse momento? Pode? Mas não pode. Pelo direito penal e processo penal, não. Não é minha resposta, não é a tua. É a da lei. Não pode ser punida. Ainda que ele comprou faca, ainda que ele escreveu na agenda. E não é assim pro Bolsonaro, pro Lula, pra quem for. É assim pra todo mundo. Isso é direito penal democrático, desenvolvimento ao longo dos últimos 200 anos. Porque nós queremos que a pessoa que prepara, que ela desista. E se ela for punida de qualquer modo, ela vai avançar e vai fazer. Então, você acha que as provas existentes numa linguagem mais primária, mais vulgar, as provas recolhidas e que levaram à condenação desse núcleo 1, especialmente do ex-presidente da República, elas não sustentam, não são suficientemente robustas para condená-lo. Portanto, ele não deveria ser condenado por nenhum dos 5 crimes atribuídos a ele. Marco, não sou eu que estou dizendo isso, é a lei. Olha aqui, ó. Cogitação e preparação não é punido. Quando que é punido? Quando você começa a execução. Qual é o marco legal do começo da execução? É você exteriorizar atos que caracterizam a execução da descrição do crime como ela é feita na lei. Como que a lei descreve o crime? De abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Descreve a lei como a gente chama crime de conduta vinculada. O que é isso? É um crime que só é praticado mediante um determinado meio. No caso, violência ou grave ameaça. Ou seja, só quando a pessoa executa violência ou grave ameaça, só nesse caso a pessoa está executando aqueles crimes. Veja a redação. A redação... Isso, não, eu estou tranquilo com a redação. Eu li 10 mil vezes a redação. Não, mas a redação... é mediante violência ou grave ameaça. Ela exige isso. E você só vai ter alguém executando esses crimes, e eu estou falando de direito penal. Isso é indiscutível, isso não é assunto polêmico. Isso é assim.
Só vai ter alguém fazendo execução desses crimes quando a violência ou grave ameaça. Por isso que a PGR e o Supremo precisavam desesperadamente vincular a ação daquelas pessoas acusadas com o 8 de janeiro. Porque eles tinham um vínculo com violência ou grave ameaça. Só que não tem prova disso. E aí a questão não é o que eu gosto, não é o que você gostaria, não é a questão moral, é a lei. Se você quer manter um Estado de Direito, se você quer manter ordem, se você quer manter segurança jurídica para A, para B, para todo mundo, para uma sociedade poder existir, ter ordem e prosperar, você só vai punir aquilo que na lei se encaixa e é punível como crime. Nesse caso não é. E mais, lembre, Bolsonaro ele não avançou porque ele não quis. Ainda bem, né? Não avançou. Ainda bem, não avançou porque não quis agora. Mas ele queria golpe de Estado. Ele é um democrata? Ele é um democrata? Se ele quisesse, ele mudaria os comandantes das Forças Armadas. Ele decidiu preservar a democracia e não avançar. Ele preservar o Bolsonaro? Aí é uma decisão dele. Ele preservar a democracia? Alguém conspirou contra a democracia? Desde o dia 7, especialmente o 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista à tarde, atacou o processo eleitoral, mentiu sobre as urnas eletrônicas, mentiu, dizendo que elas eram fraudadas, que aquela eleição era uma fraude, atacou ministros, atacou pessoas sem nenhuma prova, né? Avançou, convocou em reunião de ministros o golpe de Estado e tendo até uma minuta só para quem nos acompanha, é um texto provisório de um documento que eventualmente pode se transformar num decreto, numa lei, etc., num manifesto. Chegou a apresentar, o defensor do general Paulo Sérgio, o advogado, deixou isso muito claro, quer dizer, houve a apresentação e graças a alguns militares, o general Freire Gomes em especial, que disse não, a aeronáutica, que não embarcou no golpismo, senão hoje nós não estaríamos aqui e nós teríamos um banho de sangue no Brasil. O Bolsonaro e o bolsonarismo não tem nenhuma característica democrática e não é direita. Quando eu citei no começo do programa o DN, o Afonso Arinos de Melo Franco, se estivesse vivo, teria, resistência, eu vou usar uma expressão pesada, resistência ao Bolsonaro. Adalto Lúcio Cardoso teria resistência ao Bolsonaro. A Leomar Baleiro, eu estou falando de gente que passou pelo Supremo, excetuando o Afonso Arinos. Prado Kelly teria resistência. Imagine se eles vissem o Bolsonaro que mal consegue articular duas frases. Alguém que conspira contra a democracia, que defende tortura, é racista, defendeu tortura, defendeu o golpe de Estado, quis destruir as nossas instituições. Se nós hoje estamos aqui livres, é graças ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, e eu tenho muitas críticas e fiz ao longo do tempo, na época que ninguém criticava, eu criticava. E não é fazendo ódio ao PT. Porque basta ver o que eu escrevi, os livros que eu produzi e as críticas que eu fiz quando todo mundo que é bolsonarista hoje estava na Bolsa Miami achando o PT uma maravilha em 2010. E eu não. E eu fazendo as minhas críticas e pagando por isso, e pagando caro. Então a grande questão, eu acho muito importante que o Deltan Dallagnol coloque, porque ele coloca questões que muitas vezes alguns de vocês têm dúvida e expõe de forma muito clara e tem uma facilidade de exposição. O ponto é técnico, é legal. Tudo bem. E o ponto não é político. Você está falando sobre intenções. Não, mas você eu estou falando criminalizar. Não, eu vi os ministros. É uma coisa mais antidemocrática. Não quero criminalizar a palavra. Liberdade de expressão. Não. Com todo respeito, assim. O que eu vejo? Eu vejo uma pessoa bem intencionada que quer defender a democracia. Nós precisamos defender a democracia. Claro. A pluralidade, a liberdade de expressão, o respeito aos outros. Sim. Agora, você avança para querer punir pessoas por intenções. Não. O Bolsonaro é golpista. Ele defende tortura. Defendeu o torturador, um assassino chamado Ustra, que matou dezenas de brasileiros aqui perto no Ibirapuera. Quer dizer, quem defende o viola a Constituição. Isso tem a ver. Então, alguém que defende. Na cadeia porque ele quer colocar na cadeia por 27 anos porque ele defendeu. Não, está aqui na Constituição. É crime inafiançável. Enquanto você tiver a liberdade de expressão, não, defender tortura não. Então eu vou defender o nazismo? Não. Olha, então eu vou votar algumas opiniões são criminalizadas. Opiniões criminalizadas, a pessoa que responda pelo seu crime. Quando a opinião encaixa na lei como crime, e são raras as opiniões que encaixam, opiniões que encaixam na lei como crime são injúria. Injúria é uma opinião que você tem sobre outro que encaixa na lei. Mas quem defende tortura não pode ser democrático. Racismo. O senhor disse, Bolsonaro é democrata e ele defende tortura. Aí você não gosta, você vai combater ele na esfera das palavras. Aí você critica. Aí você não bota a pessoa na cadeia porque você discorda do que ela pensa. Não, tortura, quem defende torturador é crime contra a humanidade. Isso não faz parte da democracia. Então, um advogado que defende, ele vai pra cadeia? Não, advogado não. O advogado faz a sua tarefa. Não, a tarefa do advogado é defender seu cliente. A gente tá separando aqui o que é crime e o que não é crime. Sim. A questão básica é o que é crime e o que não é crime. A gente não tá discutindo o plano moral das ações, das intenções. O que a gente tá discutindo é, ele deve ou não deve ser condenado. Existem ou não excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. E o que a gente vê nesse caso foi um ministro escolhido a dedo no Supremo Tribunal Federal, sem sorteio. Alexandre de Moraes foi escolhido a dedo. Cadê o sorteio para a escolha de Alexandre de Moraes? Não tem. Que instaurou um inquérito de ofício. Cadê o pedido do Ministério Público da Polícia? Não tem. Que censurou uma série de pessoas, centenas de pessoas censuradas, não pelo que elas falaram no passado. Não foram derrubados posts específicos. As pessoas tiveram a sua língua cortada, a sua conta digital derrubada. E
Isso é vedado por convenções internacionais de direitos humanos. E muita gente foi para os Estados Unidos e pede a invasão do Brasil. Não só concluir. Tem gente que no Brasil pede, está nos Estados Unidos pedindo a invasão do Brasil. Por mais um mês. Quem? O X foi derrubado por mais um mês. Centenas de pessoas foram derrubadas das suas contas e redes sociais. Violando a lei. Vão falar no futuro. Se você viola a lei, o que o direito diz sobre isso? Você derruba posts específicos da pessoa. Se alguém não gostar do que você está falando comigo agora, a pessoa pode cortar a tua língua, cortar a tua rede social e tirar da Jovem Pan. É o que fizeram. Quem gosta de tortura e cortar a língua é o Bolsonaro. Era o Bolsonaro que queria cortar a língua. Não, isso ele fez contra a imprensa ao longo de 4 anos. Pressionou, atacou. Mas eu vou te falar o que o governo Lula fez. As pessoas, eu posso dizer. Lula entrou com ação, não, só um minuto. A canopla, os jornalistas, quem nos acompanha sabe, os jornalistas tiravam a canopla. O que é a canopla? É um microfone, vem o símbolo da empresa. Era obrigado a tirar para não ser agredido nas manifestações. Quem gosta de torturador, de assassino, não como o Bolsonaro, ele não pode ser considerado um democrata. E a condenação que ele recebeu foi absolutamente justa, de 27 anos. E agora tem de cumprir, não é falar que está doente. Porque na hora que conspirou contra o Brasil, queria matar brasileiros e apostando na guerra civil, né? Aí ele estava bem de saúde, né? Agora na hora de cumprir a lei. Mas eu quero falar do Sérgio Moro. Mas eu quero comentar isso. Veja só, o que eu quero é a lei para todo mundo. Eu não quero vingança. Se a pessoa está doente, se a pessoa tem uma condição de saúde que ela não deve estar no cárcere, eu defendo que a pessoa esteja em casa, em prisão domiciliar, seja quem for. Sim. Seja quem for. Quando eu vejo você falando assim, eu quero o Bolsonaro agora, quero ver, não adianta alegar que está doente, independentemente do que o médico é que ele está doente, ele está doente. Isso é desejo de vingança. Não. Isso é desejo de vingança. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Eu defendo justiça, eu defendo também. Eu defendo amor aos inimigos. A minha visão é cristã. Eu defendo pluralidade, eu defendo respeito. E a questão básica é, Supremo Tribunal Federal respeitou os direitos das pessoas? Sim. O processo foi legal? Foi. Vila, você tem um processo conduzido pelo Alexandre de Moraes sem sorteio, isso é legal? Isso é correto? O que não me responde isso, é correto ou incorreto? Mas alguém poderia, no plenário, não, mas me responde, é correto ou incorreto sem sorteio? A grande questão, o ministro agiu absolutamente dentro da lei. Vila, a grande questão... sem sorteio, é correto ou incorreto? E as ameaças de morte que ele recebe, hoje, se nós vivemos numa democracia... sem sorteio, é correto ou incorreto? Eu digo o seguinte, objetivamente, se vivemos numa democracia, nós devemos Alexandre de Moraes. Você que está nos ouvindo, não acredite no que falem nele. Justifica os meios. Não. Isso é errado, nós temos liberdade, é graças a ele. Eu gosto de você, eu acredito na tua boa intenção, você está se perdendo, isso é fim, justifica os meios. Não. Vila, me diz objetivamente, sim ou não? Distribuir um processo sem livre distribuição, sem sorteio, é certo ou errado? Não. É certo ou errado? Já aconteceu outras vezes. É certo ou errado? É certo. Não é errado. Está na lei. É quebra da lei. Outras vezes. Deixa eu fazer outra pergunta. Não é a primeira vez. Outra pergunta. Processo sigiloso, mandando censurar, sem notificar a pessoa, certo ou errado? Não, isso não é verdade. Aconteceu a rodo no Brasil. A rodo, por Alexandre de Moraes, nos inquéritos distribuídos sem... Isso está comprovado. Você tem dúvida de que isso aconteceu? Você tem dúvida de que isso aconteceu? Eu estou dizendo o seguinte, nós temos... Porque eu não tenho. Está comprovado. Só para passar para um outro tema importante. Você vê como é bom. Eu estou me lembrando, quando eu era uma criancinha, tinha um programa na TV Tupi chamado Pinga Fogo, que tinha sempre discussões políticas muito ricas, muito intensas. Eu era muito pequeno, tinha dificuldade de entender, tinha 7 anos, 8. Mas hoje eu estou vendo aqui na nossa conversa um pouco daquele espírito. Eu não acho ruim, Vila. Eu quero ouvir. Não, eu quero me dar a oportunidade de confrontar. Claro, porque, olha, eu me lembrei de uma coisa. Sabe o que eu fico lembrando? Dos garantistas da Lava Jato. Os garantistas que ficavam buscando um cisco no olho da Lava Jato e agora engolem uma trave. Eu também sou contra. Tem uma visão de que o fim justifica os meios. Veja só, democracia é importante. De onde que veio essa atuação do Supremo? De uma coisa chamada democracia militante lá da década de 30, defendida por Carl Schmitt. Só que ele não defendia... Não podemos imputar isso. O Carl Schmitt é teórico do nazismo. Ele não defendia que na democracia militante a pessoa... A Constituição fosse violada. O que ele disse? Ele disse, a Constituição tem que ter mecanismos para proteger a democracia. E existem mecanismos. Estado de exceção, estado de defesa, estado de sítio, a criminalização das condutas, as pessoas têm que ser processadas criminalmente, mas, mais uma vez, de acordo com a lei. Se eles têm razão, por que os casos não foram processados na primeira instância? Por que não se seguiu a lei? Por que foi uma violação penal 470? Olha o caso do 8 de janeiro, tá? As pessoas, olha só, as pessoas foram acusadas em bloco. Não teve individualização da conduta. Você lembra o que é isso? É quando você descreve o comportamento da pessoa. Eu queria colocar uma outra questão. Individualização das provas. Foi em bloco. Isso é justo? Deixa eu só colocar a questão. Não, mas só pra gente, na ação penal 470 podia ser na última instância, porque era o PT. Não, agora, porque as pessoas tinham foro privilegiado. As pessoas tinham foro privilegiado. Mas o chamado núcleo publicitário não tinha. Eram 3 núcleos, o financeiro, publicitário e político. Mas aí na Lava Jato mudou o entendimento e disse, ó, só vai ficar aqui quem tiver foro privilegiado. Quem não ficar, vai pra primeira instância. Então veja como depende muito do momento. Só pra não me esquecer... Não, mas volta naquilo ali. É certo acusar as pessoas sem individualização de conduta e de prova? É certo. A questão do certo e errado depende de como ocorreu, da forma como foi. Errado, Vila. Assim. Não importa se é direito ou esquerda. Se me colocar o Lula e disser assim, o Lula foi acusado, sem dizer o que ele fez e sem provas, é errado. Mas é claro, só que não aconteceu. O Lula foi acusado com prova, com agora, ninguém pode ser condenado no Estado Democrático de Direito sem provas, sem direito de defesa. Não. Claro, eu acabei de colocar para você a situação. Quer que eu traga outra situação? Eu queria só colocar uma outra questão para o senhor.
Em 2018, 7 de abril, salvo engano, era um sábado, ou quando o Lula foi preso, né? Tem uma questão muito importante que é a seguinte, nós acompanhamos aqui para e passo aqueles dias 5, quando houve a determinação da prisão, dia 6 e o dia 7. Ele estava em São Bernardo do Campo. Depois foi levado a Curitiba. Bem, no meio daquele episódio, é claro que a figura do Sérgio Moro, que mais apareceu, que foi o que tinha determinado a prisão. Naquele mesmo ano teve eleições presidenciais. Naquele momento histórico, quem liderava as pesquisas era o Luiz Inácio Lula da Silva. Independente para o bem ou para o mal, não tem nenhum problema. Era ele. Não estou dizendo que eu votaria ou não votaria, não é essa questão. Estou pegando o fato histórico. O mesmo juiz que conduziu a prisão do Lula, meses depois, no mesmo ano, no final do ano, aceita ser ministro da Justiça do candidato opositor ao Lula. Isso é moral? Isso é ético? Vila, você chama o Moro aqui e pergunta pra ele. Essa foi uma adesão dele. Mas eu tô perguntando nos seus conceitos de moral e ética. Vamos fazer uma análise externa. Lewandowski atua no Supremo Tribunal Federal, sai e vai ser ministro da Justiça do Sul. Isso é legal e é ético? Não, me responde isso que eu te respondo a outra questão. Isso é legal e ético? Porque o que eu defendo? Que a gente tem a mesma régua pra todo mundo. Mas outros já foram. Se uma situação é ok, a outra é ok. Se uma é errada, a outra é errada. Nelson Jobim foi do STF, presidiu e foi ministro. O que eu não posso aceitar? Pessoas que criticam a Lava Jato e hoje passam um pano pro STF. Não pode. É errado. É errado, é a mesma régua. Olha só. Eu falei Nelson Jobim. Alexandre de Moraes, ele não é vítima dos crimes? Como que pode ele julgar os crimes, Vila? Essa questão não é simples, não é tão simples de certo e errado. É uma questão de interpretação. Não é, no mundo inteiro a vítima não pode julgar o crime. É uma questão polêmica e complexa. Não é simples. Ele é vítima do crime. Uma vítima pode julgar o seu algoz? É simples. Pode ou não pode? A grande questão é que no caso em particular, porque o que acontece? Eu quero uma resposta objetiva para isso. Porque pode ou não pode? Pode. Não pode. Porque foi um processo a posteriori. A gente tem que entender o seguinte, foi desenvolvendo as investigações e descobriu-se aqui que tinha, por exemplo, a Operação Punhal Amarelo, que só queria, você que nos acompanha, só queria um general Mário Fernandes, olha que general maravilhoso, hein? Ele queria só assassinar, de acordo com os autos do processo, não sou eu que estou falando, são os autos que estão falando através de mim, só assassinar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a área de discordância? Olha aqui, se tem algum ato executório, eu quero que o cara vá pra cadeia. Só isso ele queria. Não pode ser de direita ou de esquerda. Não importa. Se ele começou a executar esse crime, ele tem que ir pra cadeia. Agora, tanto de direita como de esquerda. Mas a questão é, começou a executar, a gente tem que discutir se começou a executar ou não. Se começou, é a lei penal. Agora, presidente da República que, desde o início do mandato, atacou as instituições, desde 2019, todo santo dia, em viagens ao exterior, desmoralizava o nosso país. E fez isso diversas vezes em relação aos Estados Unidos, inúmeras vezes. Atacou em Brasília, foi em frente ao Forte Apache, que é o Comando do Exército, apelidado de Forte Apache, incitando a insubordinação. Inventou uma interpretação do artigo 142 e estimulou ingênuos que foram às ruas fazer aqueles acampamentos numa suposição de uma intervenção militar, porque sequer leram a Constituição, porque não sabe o que significa o artigo 142. Um presidente que passou o mandato inteiro, que na pandemia 700 mil pessoas morreram. 700 mil, ele não comprou. Na cadeia não, por causa eu tô só dizendo. Não é que eu gosto, é que ele cometeu crimes. São crimes, 700 mil pessoas morreram. Ele não comprou vacina. Foi pela pandemia que ele foi condenado? Seria bom se fosse. Se o Brasil tivesse dignidade, julgava. Não, eu não ponho ninguém por oposição. São provas. Você está invocando pandemia. Não, são você provas. Está invocando como que ele atuava no exterior, no internacional. São isso provas. Não é prova de crime. O Supremo Tribunal Federal. crime de que você está acusando ele. Não, teve mas você não pode jogar ele na cadeia por causa disso que você está falando. Não, só 700 mil, pouca gente. A grande questão que eu coloco, Deltan, eu acompanhei. Eu respeito a opinião diferente. Agora, você está defendendo que levar para cadeia por uma coisa que é a atuação política dele. Não, nunca. Eu defendo a Constituição. Ele odeia a Constituição, ele nunca leu. Ele nunca leu um livro na vida. Como a gente pode falar em Constituição? Essas são as provas do crime. Ele não tem a mínima noção do que nós estamos falando aqui. Essas são as provas que levam o Bolsonaro à prisão. Não, as provas foram com o Supremo Tribunal Federal aberto, com os juízes instrutores, com o Brasil assistindo, quando foi recebida a denúncia, todo o processo, tudo que nós assistimos, tudo transmitido de forma transparente, nada escondido. Mostrou-se que um presidente cometeu um conjunto de 5 crimes, dos quais acabou recebendo uma condenação de 27 anos. Não esquece da pandemia, não esquece da atuação internacional. Não estou nem falando da pandemia, que é muito grave. É estranhíssimo agora, né? Que no país ninguém tenha processado o presidente da República, que dizia para não vacinar, dizia que a vacina, ele gozava, estimulava os piores sentimentos das pessoas, estimulava a tortura. Alguém que estimula isso, que viola a Constituição, está o artigo 5º, que é o artigo fundamental. Na cadeia não, eu quero pela lei.
pela lei, por um processo. Porque eu estava falando de lei, você está falando de outros fatos que não tem nada a ver com a lei. Você está falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo criminal que foi oferecido contra ele. O processo foi justo, correto, transparente. O que eu estou vendo, um monte de coisa misturada, que não tem nada a ver com esse caso. Não, eles se associam. Que revelam um ódio, uma indisposição, e você querendo ver ele na cadeia. Isso me parece, e agora deixa eu botar a bola no chão. Sabe o que me parece? Você é uma pessoa bem intencionada, tá? Você é uma pessoa que sempre se posicionou contra a corrupção, você sempre se posicionou contra o que é errado. Sim. Agora, qual é a minha percepção? Sim. Muita gente bem intencionada acaba ficando cega ao longo do processo. Você odeia ele e quer que ele pague por coisas, independentemente da lei, do processo legal. Eu sempre defendi as liberdades, a democracia, as instituições e a Constituição. Defender o devido processo legal, Vila. Então, por isso que eu defendi o devido processo legal, e agora depois vai ter o trânsito em julgado, realizado no Supremo Tribunal Federal e Vila, todas as condenações. A gente falou aqui, que a distribuição não existiu, não foi regular. Não teve sorteio, foi indicado quem era. A gente conversou aqui com o juiz vítima. A gente conversou aqui sobre foro privilegiado. Claro. Aí você tem um argumento na questão do foro privilegiado. Eu discordo de você, mas você tem um argumento. Mas a gente falou sobre fase ele foi de execução, vítima no decorrer do processo. Preparação e cogitação e quando que a pessoa configura ou não execução. Sim. E aqui não sou eu, é a lei. Sim. E você está defendendo que atropelando tudo isso, ele deve ser jogado na cadeia. Não. Mas é o que aconteceu. Estritamente o que determina a Constituição e o ordenamento legal. Foi isso que o Supremo Tribunal fez com muita competência, com transparência, com ameaça da vida, de morte. Tribunal de todas as pressões, com auxílio dos Estados Unidos, com brasileiros, traidores da pátria que foram aos Estados Unidos para pedir, inclusive, a invasão militar do Brasil. Isso tem vídeos. E para a pressão do governo americano contra as nossas instituições. O governo americano nunca ocorreu na nossa história. Nós temos 200 anos de relações com os Estados Unidos. 200 anos, 2 séculos. Uma nota do governo americano na rede social do presidente norte-americano querendo uma intervenção nas nossas instituições. No Supremo Tribunal Federal. Seria que somos nós aqui no Brasil fizesse. Isso é bonito fazer isso? Eu quero agradecer você. Isso é bacana? Você está me provando, você está me mostrando Sim. o que as pessoas que discordam de mim, que querem ver o Bolsonaro na cadeia, pensam e sentem. Eu consigo entender melhor, vendo que você faz uma salada mista de um monte de coisa. Não faço salada mista. E você acha que isso justifica uma moralmente. Conexão. Não, deixa eu concluir. Eu ouvi você falar. Você defendeu o Bolsonaro, falou que ele é democrata. Deixa eu concluir. Eu não tô dizendo... Eu não fiz salada nenhuma. É um argumento, tem um começo, meio e fim. Deixa eu concluir. Sim. O que você está defendendo é que por uma salada de um monte de coisa, você citou pandemia, não você há salada. Posição dele no exterior, você citou o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, você citou um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo. Que se associa. Aí você nega ou você passa pano pro fato de que não teve distribuição, você passa pano pro fato de que não foi foro competente, você passa pano pro fato de que não teve individualização de conduta, você passa pano pra um monte de coisa que a gente conversou aqui que não tem execução, e ainda assim você diz, o cara tem que estar na cadeia passando por cima de tudo. Isso me faz... Não, porque sério, ele foi condenado. Eu não tô nem te criticando, eu tô fazendo um diagnóstico, eu tô entendendo melhor. Não, eu tô dizendo outra coisa. Você tem o Sol que é o processo, e tem os planetas que giram em torno do Sol, que são os fatos que eu disse. O que não está nos autos não está claro. no mundo. É isso que é direito. Isso não é história, isso é direito, isso é processo penal. Processo penal não tem Sol que gira os planetas ao redor, não. É o Sol em si mesmo. A gente tem uma frase que é um brocário latino que diz: o que não está nos autos não está no mundo. Só o que interessa é: o fato encaixa na lei criminal? Se encaixa na lei criminal, que a pessoa seja punida. E eu sou o primeiro a definir que se encaixa na lei criminal. Qualquer pessoa que seja, direita, esquerda, centro, cima, baixo, eu sou uma pessoa de lei e de ordem, e eu vou defender isso pro Bolsonaro, vou defender isso pro Lula, pra quem for. Concordamos plenamente. Só que nesse caso, simplesmente não encaixa. E mais, além de não encaixar, você tem uma série de violações ao devido processo legal. Infinitas violações ao devido processo legal. Nesse ponto nós discordamos. Eu concordo. Eu concordo absolutamente com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse primeiro núcleo, ao andamento do processo, ao papel do TSE em 2022, e sei quão importante foi isso. Agora sei que veja, é importante você que nos acompanha, mostrar que assim, o Deltan Dallagnol tem uma história, eu acho importante, todo esse combate feito à corrupção é central, né? Temos de discutir, não dá para falar hoje, certas ilegalidades cometidas ou supostas ilegalidades na Lava Jato. Alguns processos eram complexos de ser considerados ilegais, porque chegaram as pessoas até devolver o dinheiro, e se você devolve porque você é culpado, né? Tem uma longa história, mas não daria para a gente discutir agora, porque, infelizmente, nós temos um adversário nosso, tem uma música do Candeia que fala isso, um grande sambista. O tempo é meio um pouco adversário dessa nossa discussão. Eu agradeço muito, primeiro, a sua disposição de vir aqui conversar, de dialogar, de expor suas posições. Nós temos divergências, mas debatemos, conversamos. Eu tenho respeito pela sua posição, pela sua ação, primeiro no Ministério Público, agora deve ser candidato ao Senado, né? Apesar que estão dizendo que o Moro está apoiando a Cristina, né? É o que estão falando, saiu hoje nos jornais. Mas esse desafio que... ou no Senado, ou como deputado federal, o senhor vai se apresentar aí nas próximas eleições. Eu agradeço muito, peço... eu queria falar a você que nos acompanha, foi interessante, porque esse Só Vale a Verdade foi diferente dos outros. E só foi diferente porque os temas são candentes. O personagem é um personagem que tem uma presença política muito grande. Política, estou falando no sentido mais amplo, né? Desde a década passada e nessa década. E o Brasil vive esse momento que é um momento muito complexo. Toda a discordância que eu tive em relação às interpretações do Deltan Dallagnol, de forma alguma,
alguma significa um desprestígio. É uma visão diferente, eu discordo. Eu sou um historiador, ele é um operador do direito, portanto, nós temos divergências, mas sabemos que democracia é a convivência de contrários.